bom dia, sejam bem-vindas ao nosso Café com Bariátricos. Como vocês estão? Vocês estão bem, meninas? Sejam bem-vindas sempre. Já se cuidaram hoje? Hoje eu tô com meu chazão aqui, gente. Coloquei muito cravo, tá? Tá uma delícia. Mas exagerei, não precisa de tanto. E o nosso tema hoje, nosso Café com Bariátricos, vamos falar um pouquinho, conversar a pedido da Cris, né, ontem. Ai, será que eu troquei o nome, gente? Mas tudo bem. Sobre ansiedade. Vamos falar sobre ansiedade, entender a ansiedade. Para que tanta ansiedade, hein, meus bares? Por que está acontecendo com você? Vamos entender como vocês vão começar a aliviar, a melhorar a ansiedade? Porque isso realmente prejudica muito e te leva ao reganho de peso. Você começa a beliscar, comer besteira, começa a sabotar sua bariátrica, jogar sua bariátrica no lixo por conta da tal da ansiedade. Vamos resolver! Fala sobre o cortisol também. E o cortisol está relacionado também com a ansiedade. Vou entrar um pouquinho do cortisol aqui, tá? Então, minhas bares, sejam bem-vindos ao nosso Café com Bariátricos. É muito bom ter você aqui comigo todos os dias. Que bom, sejam sempre bem-vindas. Meu nome é Michele Bezerra, sou nutri, especialista em bariátrica, atendo bariátricos há 20 aninhos. Então, entendo bastante o mundo de vocês. E vamos aqui, tô aqui todos os dias ajudando vocês a combaterem o reganho de peso, tá? Eu ensino o bariátrico a combater o reganho de peso. Já me conta quem tá aqui, me fala seu nome, me fala a cidade onde você tá falando, me fala o seu tempo de bari, tá? É sempre importante que nós estamos formando um time forte no combate ao reganho de peso. E a ansiedade, hein? O que Deus nos fala sobre a ansiedade, gente? Em 1 Pedro 5,7, a gente encontra. Lancem sobre ele toda a ansiedade. Ele tem cuidado de vocês, tá? Então, a gente tem que buscar. Eu trouxe 3 versículos bíblicos para vocês entenderem que a gente tem que pedir. O Senhor nos acalma em relação à ansiedade. Então, a gente tem que lançar a nossa ansiedade aos pés do Senhor. O segundo, lá em Salmos 94:19, Deus nos fala: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo me trouxe alívio à minha alma. Olha que lindo, gente! O consolo do Senhor nos traz alívio, tá? Eu vou falar aqui da parte da saúde, da nutrição, da alimentação relacionada à ansiedade, mas lancem a ansiedade de vocês nos pés do Senhor, buscando em oração, tá? Então vamos lá. Quem tá aqui? Quem tá chegando? Então, minhas bares, primeiro lugar, tá muito relacionado, tá? A sua saúde, os seus hábitos alimentares, o seu estilo de vida com a ansiedade. E por que tanta ansiedade? Por que tanta preocupação? A ansiedade nada mais é do que o excesso de futuro aí. As coisas ainda vão acontecer e você já tá preocupada. E para que tanta preocupação? Bom dia, Pati linda, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, os seus hábitos, o seu estilo de vida, a sua saúde intestinal está totalmente relacionada com a sua ansiedade, tá? Hoje existe a conexão intestino-cérebro. Então, tem essa ligação sim, e essa comunicação intestino-cérebro, gente, é o que mais é estudado nos dias de hoje. E a sua microbiota, as bactérias do seu intestino, ela influencia diretamente no seu estado, no seu humor, na sua ansiedade, ok? Então vamos entender e melhorar, tá? Vamos entender um pouco dessas bactérias, vamos entender do sistema nervoso central e essa conexão para aliviar a sua ansiedade, minha bari. Então a saúde intestinal, ela é a chave para o sucesso da bariátrica de vocês.
porque vocês vão ficar, vocês cuidando do intestino de vocês, quanto mais você cuidar, menos inflamação você vai ter, melhor absorção dos nutrientes. Quanto mais você cuidar do seu intestino, menos ansioso, menos depressivo, ok? Tá? Por isso, por essa relação, esse eixo intestino-cérebro, por existir esse eixo, que a saúde intestinal é tão importante para você. Mas quando a gente fala de intestino-cérebro, a nossa saúde intestinal, a saúde digestiva começa por onde? Pela boca. Então nós temos a boca, o esôfago, o estômago e o intestino. Se você não mastiga direito, essa semana eu mostrei, se não me engano, segunda-feira, o raspador de língua. Por que usar o raspador de língua na sua higiene matinal? O bariátrico, a desbiose do bariátrico já começa na boca. A língua, gente, acumula muitas bactérias. Vocês sabiam disso? Aquela sabor, às vezes sua língua tá branca, às vezes sua língua tá amarela. E aquilo ali já é acúmulo de bactérias aí na sua boca. E as bactérias, quando começam a aumentar o número de bactérias que não são saudáveis, a gente tem bactéria, tá na pele, em todo o trato digestivo, em todo o nosso corpo a gente tem bactérias. Só que o nosso corpo precisa predominar as bactérias que nos trazem saúde, nos fornecem saúde. Quando começa a aumentar o número de bactérias, a concentração de bactérias causadoras de doença, a gente começa a adoecer, inflamar, ter depressão, ter ansiedade, tá? E quando você faz aquela higiene raspando ali a língua todos os dias na sua higiene matinal, você já começa a tirar fazer uma higiene, tirar um monte de bactéria ali da sua boca, que você não vai engolir e etc, tá? Então é bem importante, por isso que eu apresentei para vocês. Então, na boca, gente, com a mastigação, com a liberação da saliva, você já começa o seu processo digestivo aqui. A gente olha pro alimento, aqui eu tô tomando um chá de cravo, que eu falei que exagerei na quantidade de cravo, mas eu gosto, tá? Não tá forte o sabor, não. Só que tá muito cravo, né? Não tem, é desperdício. O que a gente enxerga aqui, a maçã, o cravo, a pizza, o hambúrguer, a carne, o frango, o peixe, tá? São o que os nossos olhos enxergam. A partir do momento que você coloca o alimento na boca, já começa a mastigação, já começa o processo digestivo, esse alimento já se transforma num bolo alimentar. Aí ele passa pelo esôfago, chega no pequeno e novo estômago de vocês. Lá ele continua o processo digestivo até chegar no intestino no formato de quimo para ser absorvido. Então, com a sua mastigação, você já começa a aumentar a produção. A saliva, na nossa saliva já tem enzimas que ajudam na quebra de alguns alimentos, tá? Então, se você não mastigar direito, se você não der atenção à sua alimentação, você vai ficar mais ansiosa, tá? O estômago é um órgão muitíssimo importante para fazer a digestão das proteínas. Lá tem liberação de enzimas que quebram as proteínas. E você começa a lá essas enzimas. Quando quebra as proteínas, essas enzimas também ajudam a tirar, tá? O ferro, a vitamina B12 da carne que você comeu, do alimento, para que seja absorvido no intestino. Tudo isso no estômago. Então, o nosso corpo ele tem que estar funcionando bem, porque quando começa a ter alterações, nosso sistema digestivo, tá? Começando da mastigação, que é o mais básico, é de graça. Você tá aí, tá tudo muito, é simples, né? É necessário triturar esses alimentos para ter uma melhor digestão. Se você não cumprir isso, você bagunça o seu sistema digestivo, altera as bactérias do seu intestino e aumenta a ansiedade. Tá? Então, no intestino, gente, ele é um órgão que ele é todo revertido por vilosidades, tá? Sabe aquelas cerdas de escova de dente? É como se aquelas cerdas estivessem revestindo ali toda a camada interna do intestino. Aquilo ali é a nossa barreira intestinal, é ali que está a nossa imunidade. 80% da imunidade está no intestino, nessa barreira intestinal.
ok? Então, quando você começa a ter uma alimentação, tá? Toma bastante antibiótico, se enche de remédio, tem uma alimentação ruim, pobre em fibras, rica em açúcar. Você começa uma alimentação cheia de alérgenos, tá? Você tem alergia a algum alimento e não sabe e consome. Tudo isso começa a forçar a barreira do seu intestino, a sua barreira intestinal. E forçando essa barreira intestinal, você começa a lesionar as células intestinais. E fica com o intestino mais careca. Você tem perda, igual você cai cabelo, você tem perda dessas velocidades, essa barreira. Aí você fala, ai, Nutri, tô com a imunidade super baixa, tô super ansiosa. O que tá acontecendo comigo? Esse intestino aí todo furado, todo cheio de buraco, todo lesionado. A gente chama na nutrição tripa ralada. Sabe tripa ralada? Tripa ralada, tá? Então, é uma alteração da permeabilidade intestinal, dessa barreira intestinal. E você aumenta. Aí você começa a ficar inflamada, começa a aparecer ansiedade, a aumentar a sua ansiedade, você perdeu o controle da ansiedade, você pode aparecer sintomas de depressão, começa a ter alteração das bactérias do seu intestino, a quantidade de bactérias, de fungos. Bom dia, vamos chegando, minhas bares, vamos chegando. Nutri, preocupa comer 300 gramas de refeições, tudo que está no cardápio, porque me assusta a quantidade. Não, Jéssica, é normal, 300 gramas é normal, ali com um aninho de bar, você consegue comer numa boa, tá, gente? 300 gramas, pelo amor de Deus. Ela tá preocupada com a quantidade. Michelle, eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, quero marcar uma consulta. Seja bem-vinda, Roseli! Então, minhas bares, você precisa de melhorar, tá? Às vezes você pensa assim, nossa, eu tô evacuando todos os dias, eu faço cocô todos os dias, então meu intestino é ótimo, né? Será que é só isso, gente? É suficiente para você saber se seu intestino tá ótimo? O nosso intestino como é que tá o formato dessas fezes? Tem gente que é igual o pato, né? Comeu, cagou. Tem bariátrica que é aquele peido ninja, né? Lento, porém mortal. Como é que tá? Tem bariátrica com intestino com diarreia. Na diarreia você começa a perder vários nutrientes ali nas fezes. Tem bariátrico com intestino preguiçoso, que fica enfesado, com alteração de humor. E essa alteração de humor, gente, está muito relacionada à sua saúde intestinal, tá? Então você fica, por exemplo, tem nutrientes que são fundamentais para melhorar o seu humor. E quais são esses nutrientes? O magnésio. O magnésio, quando você está com falta de magnésio no seu corpo, você fica com o intestino mais preguiçoso, porque o magnésio ele ajuda na peristalse. O que é isso? Os movimentos do seu intestino para fazer com que você elimine as suas fezes. Então, às vezes, você está com falta. Então, alguns nutrientes, o magnésio ele é fundamental porque ele participa de uma... Ai, gente, como é que eu explico isso pra vocês, né? Que eu tô tentando trazer aqui pra simplicidade. De uma reação enzimática que ajuda na transformação do triptofano em triptofano, por exemplo. Triptofano é um aminoácido que está presente no chocolate, no cacau, tá? Que é uma molécula aí da alegria, que ela estimula a aumentar a serotonina. Quando a gente aumenta a nossa serotonina, a gente controla melhor essa ansiedade, tá? Então, gente, a saúde intestinal, 85% da serotonina, ela é produzida no intestino, com as bactérias boas do intestino. Aí você tá comendo só besteira, tá beliscadora, tá super ansiosa, a ansiedade tá só piorando. Não é assim? Meu intestino funciona bem, mas é muito fedido. Bom dia, doutora, sou nova aqui, vou fazer bari mês que vem. Minha Nutri não me receitou vitaminas, é importante agora, tá? Fica aqui, Daiana, pra você já começar a aprender. O que você vai cuidar? Então, minhas bares, 85% da serotonina é produzida no intestino através das bactérias boas do intestino. Aí você tá lá, com o intestino alterado, você tá super ansiosa, você tá com deficiência de magnésio aí na sua vida.
como é que você não vai ficar ansiosa? E você não tá fazendo suas orações, né? Você viu que eu comecei falando aí que lancem a sua ansiedade nos pés do Senhor. Então tem que buscar em oração também, tá? Então, minhas Bárbas, você precisa cuidar muito da sua saúde intestinal para você melhorar, combater essa ansiedade. Viu? Porque se você não cuidar da sua saúde intestinal, e como é que a gente cuida do intestino? O que o intestino gosta, hein, gente? Me fala. Gosta de comida de verdade, gente. Gosta de frutas, gosta de verduras. O intestino gosta de fibras. O intestino ama água, tá? Então, se você não cuidar da sua saúde intestinal, tá, você começa a ganhar peso, você começa a ficar ansiosa, beliscadora, ou com depressão, ou ansiedade e depressão, tem os dois, né, gente? Não é fácil, mas tem. Síndrome do pânico e outras doenças também, tá? Então, quando você começa a ter essa alteração na sua barreira intestinal, dessas bactérias, você aumenta a sua ansiedade, tá? E o que leva você a acabar com as bactérias boas aí do seu intestino? O que pode acontecer? O estilo de vida, tá? Alimentação pobre em fibras e rica em açúcar, muita comida industrializada, muita comida, muito fast food, tá? Essas alimentações, essa comida de rua, então muita atenção. Estresse, medo. Obrigada, Dai, pela rosa, querida. Estresse, o medo, relacionamento tóxico, excesso de medicamento, excesso de poluente. Se você foi amamentado ou não na sua infância, você foi amamentado leite materno, na época você tomou leite de vaca, na época você tomou leite de fórmula de latinha, você nasceu de parto cesariana, você nasceu de parto natural. Tudo isso, gente, vocês acreditam que influencia na saúde intestinal, nas bactérias intestinais? Tudo isso aí que eu tô falando pra você, tá? Então, muita atenção, tá? Se você tá tomando aí medicação sem orientação médica. Obrigada, Vanessa, querida. Uso de laxantes. Gente, eu atendi um paciente bariátrico, ele operou em 2018 essa semana eu atendi. Ele operou em 2018, meu paciente antigo, assim, um querido, maravilhoso, uma pessoa excelente. Ele, Michele, meu intestino passou 3 dias ali, não funcionou, porque tem intestino obstipado, tá? Desbiose. Mas ele, Michele, eu gosto da gastronomia, eu gosto de comer, nananana. Ele toma laxante com frequência. Eu falei, meu Deus do céu, não faça isso não. Hoje em dia, gente, o câncer de cólon, o câncer do intestino, tá a cada dia mais comum, né? Como apareceu, por exemplo, na Preta Gil, que é artista, como tá aparecendo alguns artistas aí com câncer de cólon, isso trouxe à tona aí pra mídia, mas tá assim de gente com pólipos, vai fazer uma colonoscopia. Gente, e acima de 45 anos tem que fazer pelo menos uma vez por ano, sabia? Uma colonoscopia. Isso mesmo, aqueles vão procurar um proctologista e fazer essa avaliação, para justamente, devido à alimentação, como a alimentação da população está muito ruim, as pessoas estão a cada dia com maior risco de câncer de intestino, câncer de cólon, tá? A má digestão, quando você não mastiga direito, quando você... infelizmente, né? Porque como você tem um estômago reduzido, você não tem a mesma liberação do suco gástrico. Então isso atrapalha sim o seu processo digestivo e te leva à alteração dessas bactérias, tá? O excesso de substâncias químicas, álcool, droga, excesso de agrotóxico, tudo isso, gente, prejudica as bactérias do intestino e te leva a esse estado de ansiedade. Você fica mais ansiosa, tá? Hoje em dia, como o intestino tem esse eixo, essa ligação, né, de intestino-cérebro, hoje em dia já lançaram os psicobióticos, acredita? Que são probióticos que ajudam na saúde mental. Olha que fantástico!
E quantas pessoas aí, gente, que tem aparecido pra mim, assim, e eu tenho ficado, liguei o pisca-alerta nos últimos, assim, os últimos 2 anos. Muito bariátrico bipolar, com diagnóstico de bipolaridade. Às vezes não sabe que é bipolar, às vezes recebe esse diagnóstico depois da bariátrica, já era bipolar. Tem muita relação com a saúde mental com a bariátrica. Por isso que tem muito bariátrico com vício, muito bariátrico compulsivo, muito bariátrico ansioso. E como é que a gente cuida? Primeiro ponto, cuidando da saúde intestinal. Sabiam? Não adianta. Por isso que lá dentro do Secabari eu coloco o módulo lá do Desinflamabari. E, gente, vocês aplicando aquilo ali, meu Deus, vocês não têm noção da saúde que vocês ganham desinflamando esse intestino, tá? E como é que são os sinais que seu corpo começa a aparecer aí quando tem essas alterações, quando tem essa alteração, né, tá? Das bactérias do intestino. Primeiro, gases, excesso de gases, cólicas, aquela dorzinha de cabeça chata que você tem aí frequente, acha que é normal, mas não é normal. O que mais? Sensibilidades alimentares. O que é sensibilidade alimentar? Ai, Nutri, eu tenho intolerância à lactose, mas o queijo não me causa problema, como se o queijo não tivesse lactose, né? Quando você percebe que o alimento não reage bem no seu corpo e você insiste em consumir porque você ama, tá? Pode ser sensibilidade ao glúten, à lactose, tá? Ao leite, a gente fala sensibilidade, mas tem muitos bariátricos realmente alérgicos e não sabem, tá? Isso acontece comigo, diarreia com leite, mas com queijo não, tá? Gente, o queijo é o leite na potência 10. Para você fazer 1 quilo de queijo, para você fazer 1 quilo de queijo, você vai precisar de 10 litros de leite. Então tem sim essa concentração, tá? Então, minha Bari, quando você tá muito inflamada, seu corpo tá inflamado, você fica mais ansiosa, sim, com depressão, com ansiedade. Quando você tá com aquela alteração na sua barreira intestinal, que eu expliquei, você fica, sim, ansiosa, com a imunidade baixa, começa a aparecer reações alérgicas no seu corpo, você fica irritada com alteração de humor, você não dorme bem, você começa a ganhar peso, você fica beliscadora, tá? Então, muita atenção. Como é que tá a sua alimentação aí, o padrão? Como é que tá em relação aos industrializados, tá? E eu falo assim, da sua alimentação, gente, se estende pro seu filho, tá? Eu sei que, por exemplo, como eu passei 15 dias lá na casa da minha irmã, eu vi que lancheira de criança é um grande desafio, né? Para os pais, para montar essa lancheira. E como é que você vai montar uma lancheira mais saudável para sua criança? Me fala. Gente, é planejamento. Tirar um dia na semana e preparar o bolinho, preparar tudo e deixar, assim como tem que fazer para você, fazer para a criança. A fruta não cai longe do pé, tá? Não adianta você não ser saudável, querer que sua criança seja saudável, ou não adianta se você querer, ou então você querer ter uma criança saudável se ela não enxerga aquilo ali no ambiente familiar dela, tá? Não adianta. A fruta não cai longe do pé. Então, minhas bares, quando eu trago aqui para vocês sobre alimentação, sobre comida de verdade, tudo que vocês estão aprendendo aqui comigo, é muito importante que vocês, o aprendizado, o conhecimento se estenda para a família, para todos da casa. Porque, gente, tem comida, a comida saudável, a comida boa, a comida de verdade, ela é super saborosa. Quem gosta de cozinhar aqui, me conta. Vocês sabem cozinhar? Vocês gostam de cozinhar? Deixa eu entender, conhecer um pouco mais de vocês. Eu nunca falei aqui, nunca fiz essa pergunta, tá?
Porque, gente, esse tipo de alimento, os alimentos industrializados, essa alimentação atual, ela tá trazendo o quê? Dor, sofrimento, várias doenças, morte prematura. Hoje em dia, a gente já vive um momento que a expectativa do filho é menor do que a do pai. Olha que loucura! Quem tá pronto para perder um filho, gente? Ninguém tá pronto para perder um filho. Tá? E por que a expectativa do filho tá menor do que o pai? Porque o filho devido à alimentação atual. Aí o filho, hoje em dia, as crianças ansiosas, as crianças com depressão, as crianças com diabetes, com pressão, as crianças com diabetes tipo 2, com colesterol alto, triglicerídeos alto. Por quê? Porque a alimentação cheia de açúcar, cheia de fritura, cheia de laticínios, cheia de carboidrato refinado. A Cris ama cozinhar, que legal também. Amo cozinhar, tá, gente? Gosto mesmo. E graças a Deus que minha comida tá ficando cada dia melhor. Graças a Deus. Como uma vez eu orei, eu falei, Senhor, abençoa as minhas mãos, porque é tão bom, né, a gente fazer uma comida gostosa. Então, gente, excesso de açúcares, excesso de biscoitinho, de chips, de etc. Excesso de embutidos, excesso de produtos industrializados. Então, muita atenção, tá? Como é que tá a alimentação de vocês? Não adianta vocês assim, ai, Nutri, eu tô tão ansiosa. E na casa de vocês, você abre lá a despensa, o armário, tá lá cheio de biscoito, tá cheio de suco artificial. Como é que tá a despensa? Tá? Então, gente, porque tá cheio de biscoito. Eu falei biscoito, suco artificial, o que mais? Tudo industrializado, né? Viu? Então, muita atenção ao consumo regular desses alimentos. Eu não tô falando assim, ai, nunca vou comer. Não é que nunca vai comer. Mas não tem que ficar presente na rotina de vocês, não. Não tem que fazer parte das compras do mês. Tá? Ó, inclusive, só lembrei da live por causa do açúcar que coloquei no café. Ai, gente, esse excesso de açúcar, muita atenção com o excesso de açúcar, tá, gente? Muita atenção com os excessos, tá? Então, gente, por onde que você vai começar a cuidar da sua ansiedade, evitar essa ansiedade? Primeiro ponto é cuidando da sua alimentação, tá? As bactérias boas do intestino, elas gostam de comida. Quando começa o seu intestino ficar mais inflamado, gente, quando começa a diminuir as bactérias boas, você vai começando a perder umas bactérias que são importantes para combater a obesidade, por exemplo. As que vão prevenir você de ganhar peso, de ser obeso, de engordar, tá? Então, muita atenção à alimentação. 85% do seu resultado tá na comida. Não fica buscando em suplementos, buscando em mil coisas, não. É na comida. Ontem eu falei isso com um cliente. Eu falei, gente, olha, porque ele passou por um médico ortomolecular e ele veio com uma prescrição assim gigante de suplementos. Eu falei, olha, tudo que ele prescreveu para você é maravilhoso. Mas se você não focar na sua alimentação, você vai gastar um dinheirão com suplementos. E aí? Vai ficar dependendo ali de gastar 2 mil, 3 mil reais com suplementação? Mensal, tá, gente? Mensal. Então não é assim, tá? Bom dia, Adri. 2 colheres... Só uso 2 colheres de chá, mas prometi pra você não usar mais açúcar. Ai, Cris, que linda! Então, gente, focar na alimentação, focar na comida de verdade, focar num prato colorido. Comida de verdade, arroz, feijão, verdura. 3 tipos de verdura, a proteína nesse prato, tá? Tirar alimentos processados. Eu já ensinei vocês aqui ultraprocessados. O pãozinho francês de todo dia, que é um hábito do brasileiro, é ultraprocessado. Tá? Farinha branca. E aí você tá lá tomando sua vitamina D
e não sabe por que sua vitamina D não sobe, não aumenta, esse pãozinho francês de todos os dias. Você precisa inserir na sua alimentação prebióticos, são comidinhas que vão ajudar a alimentar essas bactérias boas do seu intestino. E eu já passei para vocês, já gravei a receita da biomassa de banana verde, gente. É uma fonte fantástica de prebiótico. Você pode acrescentar a biomassa. Gente, até falando aqui, lembrei. Eu ia falar, na sopa, no feijão, ela não altera o sabor do feijão, dos alimentos. Você mistura ali, a família toda come. Por exemplo, você vai fazer um feijão na semana. Se você faz feijão e congela para semana, um exemplo, tá? Aí você já faz sua biomassa ali junto e já liquidifica e já mistura naquele feijão que você vai porcionar para a semana toda. Eu fiz um panelão de sopa essa semana, que segunda-feira à noite eu cozinhei para congelar, né? E eu fiz uma sopa de lentilhas. A minha mãe comendo ontem a sopa de lentilhas, ela falou, Michele, que sopa gostosa. Gente, a sopa de lentilhas, olha que delícia. Aí ela falou, nossa, e agora eu não esqueci da Bíblia o nome. Trocou por um prato de lentilhas, né? A bênção dele, ela falando. E, gente, que sopa deliciosa. Eu pensei que quando eu falei de biomassa, eu falei, nossa, por que eu não acrescentei uma biomassa na sopa de lentilhas? Pra, né? Uma fonte de prebiótico para a família toda comer. E excelente. Facílimo, tá, gente, fazer sopa de lentilhas. E deliciosa, sopa rica em proteínas. A cada 100 gramas da lentilha, agora eu não sei exatamente, mas ela tem bastante proteína, viu? Você encontra umas 18 gramas de proteínas num prato de sopa de lentilhas. Pensa! Que maravilha, excelente para a saúde intestinal, tá? Então, gente, inserir a biomassa, eu já passei a receita para vocês da biomassa de banana verde, inserir no dia a dia vai ajudar muito aí. Você consumindo biomassa, 20 gramas de biomassa, que é uma colher de sopa, durante 3 meses, você consegue zerar praticamente sua depressão. Sabiam disso? Olha que milagre, né, da natureza. Que alimento de Deus na sua vida. Fora o emagrecimento, fora todo o cuidado com a sua saúde. Tá, minhas bares? Então, inserir prebióticos. Então, a ideia dos prebióticos é aumentar a população dessas bactérias que favorecem e ajudam, né? Colaboram com a sua saúde, com o seu emagrecimento. Então, tem a biomassa de banana verde, tem a maçã, tem a semente de linhaça, inserir sementes. Tem a batata yacon, tem a cebola, tem o alho. No tô com um ano de bar, já eliminei 53 quilos, queria chegar na minha meta de 65, mas tá difícil. E faltam quantos, Souza? Tá bom, meus bares, então inserir. E quais são os alimentos, gente, que já tem essas bactérias boas, tá? Presente nos alimentos. Vamos entender? Para vocês consumirem. Vocês conhecem o kefir? Existe o kefir de água e o kefir de leite, tá? No kefir, gente, tem uma série de probióticos que te auxilia a repor esses probióticos, tá? Para você melhorar a sua flora bacteriana. O iogurte natural. Quando eu falo de iogurte natural, é aquele iogurte, se for comprar, 2 ingredientes, tá? Tem lá escrito, é iogurte com 2 ingredientes. Aquele lá é iogurte natural, iogurte mais limpo. O chucrute. Chucrute é uma conserva de repolho, que é maravilhoso. O vinagre balsâmico. Gente, se a gente tiver que comer tudo que a natureza que tem de bom pra gente, nossa, a gente tem muita comida, tem muita coisa pra gente inserir na nossa vida. E eu estudando, gente, eu falei, ai meu Deus, eu vou agora assim, quando eu for tratar uma pessoa com osteoporose, eu tava estudando sobre osteoporose e porque assim, infelizmente muito bariátrica com osteoporose, com osteopenia, com perda de peças dentárias, com dente mole. Eu falei, gente, eu tenho que inserir esses alimentos alcalinos aqui, né, que é a semente de abóbora, fantástico para osteoporose. Tem as frutas, a verdade. Então assim, tem uma listinha de frutas, verduras, assim. Então ali eu falei, gente, vou ter que colocar isso aqui no cardápio dos meus bares, tá? Então, muita atenção a essa relação. Quanto mais você desinflamar o seu corpo, menos ansiosa você vai estar, tá?
Anotem a vitamina para a ansiedade. Papel e caneta na mão. Quem tem aí? Papel e caneta na mão. Hoje aqui é dica de ouro, tá? Para vocês. Vitamina para a ansiedade. Todo mundo aí, dá um joinha, gente, quem tá com papel e caneta na mão. Vocês vão fazer uma vitamina com meio abacate. A Cris, isso aí. Meio abacate. Você pode usar meio também, colocar meio suco de limão, que o suco de limão não deixa o abacate escurecer. Meio suquinho de limão. Uma colher de sopa de linhaça ou uma colher de sopa de chia. Uma colher de sobremesa de cacau em pó. O cacau em pó, gente, ele é rico em triptofano. O cacau em pó, ele tem um cacau em pó. Deixa eu dar uma dica do cacau em pó pra vocês aqui, fantástica. O cacau em pó, quando você vai comprar, você pode comprar em loja de produtos naturais, mas ele tem aquele sabor bem amargo, tá? Se você quiser utilizar o cacau em pó alcalino, o cacau alcalino, você não tem aquele sabor tão forte, tão amargo. Então, às vezes, o seu paladar vai aceitar melhor, tá? Então, essa é uma estratégia. E uma xícara de bebida vegetal, que pode ser leite de aveia, leite de amêndoas, leite de coco ou água. Uma xícara só. Pode usar água também, que dá super certo, tá? Vocês vão fazer essa vitamina e tomar no final do dia, ou tomar no lugar do jantar, ou tomar no café da manhã. Ok, minhas bares? Para a ansiedade. Outro ponto. Cadê que eu quero? A vitamina eu deixei pra vocês. Então, que vai ajudar muito na ansiedade de vocês. Gente, que a Bari que me pediu a live da ansiedade. Será que ela tá aqui? Acho que foi a Cris. Não sei, tá? E deixando aqui um versículo pra vocês. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Tá? Isso é o que Deus nos fala. Antes tudo, assim, tudo que você estiver precisando, peça para Deus em oração, tá? Porque que a paz de Deus esteja com você, na sua casa, na sua vida, na sua família. Porque, gente, a gente só encontra paz no Senhor. Então é entrar pro quarto, fechar a porta, ajoelhar e orar, tá? Assim você vai começar a falar: Senhor, tô ansiosa, tô preocupada, né? Tá preocupada com o filho, tá preocupada com o dinheiro, tá preocupada com a conta, sei lá, a preocupação que tá, né? Então, ajoelhar e buscar o Senhor. Lançar toda a ansiedade aos pés do Senhor e, em oração, fazer as petições de vocês. Viu, minhas bares? Deixa eu repetir a vitamina para ansiedade. Meio abacate. Suco de meio limão, uma colher de sopa de chia ou linhaça, uma colher de sobremesa de cacau em pó e uma xícara de água ou bebida vegetal. Liquidificar tudo, tomar, tá? Fica um creme, gente, como se fosse uma mousse. Com abacate, dá aquela consistência de mousse, né? E é gostoso. Você vai ficar saciada. Vai diminuir o cortisol, tá? Que a Carol falou do cortisol. Cortisol, gente, é uma vitamina excelente para dormir, para diminuir o cortisol quando você toma essa vitamina às 18 horas, que é o hormônio do estresse. E você com cortisol muito alto, você fica estressada e isso interfere, te gera insônia à noite. Ok, minhas bares? Vocês já estão no meu grupo do WhatsApp, que eu vou dar um aulão no dia 18 de julho. Quem já vai estar? Vou dar uma aula muito especial no combate ao reganho de peso, como você vai reativar sua body, como você vai chegar ao seu peso meta. Me fala aí se você já está no grupo, se não tá, me chama no direct, que eu vou mandar o linkzinho para você. Esse grupo tá pequenininho, quero dar bastante atenção para vocês que estão lá, tá? Quero conversar bastante. Vou abrir também na próxima semana as inscrições pro Secabari, ok? Pode tomar sim, viu, Jéssica? É a Jéssica, Nádia. Pode tomar sim, tá? Com frequência e tomar todos os dias. Ok, meus bares? Um beijo grande pra vocês. Já declaro sobre a vida de vocês.
saúde física, saúde mental e saúde espiritual, em nome de Jesus. Aqui eu só tenho bariátricos sarados, bariátricos curados, bariátricos que estão bem, né? A cada dia melhores, ok? Souza, fique por aqui para você aprender a eliminar esses 8 quilos aí que faltam. Mas já você já vai eliminar, tá? Gente, um beijo grande. Fiquem com Deus. Obrigada pela presença de vocês. Estou aqui amanhã, às 8 horas da manhã. Venham. Beijo.